é o papel das mulheres na obra de Deus. Eu sou apaixonado, e todo mundo sabe que me conhece sabe disso, eu sou apaixonado por história da igreja. É a disciplina que eu mais gosto e durante a semana eu ensino isso em instituições com muita paixão. E é interessante, à medida que eu vou conhecendo a história da igreja, que um tema que eu gostaria de pesquisar junto até a Eulina por exemplo, um tema que eu acho ele é pouco divulgado, ele é pouco conhecido e ele pode ser surpresa para alguns, é sobre a participação das mulheres na Reforma Protestante. Vocês sempre ouvem nós falarmos, por exemplo, de Lutero, Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, João Calvino, Martin Butzer, dentre tantos outros heróis. Mas esses homens, eles foram assistidos por nobres mulheres. Por exemplo, uma alemã chamada Argula Schuambach, ela foi uma senhora que ela era uma poetisa, ela escreveu poemas e comentários sobre salmos e foi uma auxiliadora de Lutero na obra da Reforma da Alemanha. Sua esposa, Catarina von Bora, também foi uma mulher que também muito ajudou o reformador Lutero com algumas de suas habilidades, sobretudo na administração. Enquanto Lutero se dedicava à obra da Reforma, eles moravam numa casa grande, hospedavam muita gente, e ela que administrava tudo isso, ela tinha essas habilidades de gestão, numa época que não tinha curso na FGV. Hildebrandt e dentre tantas outras que eu poderia aqui citar que foram mulheres que cooperaram com a obra da Reforma. Então, minhas irmãs, vocês também são cooperadoras na obra de Deus. As mulheres também participam da obra de Deus. A agenda da Bíblia não é sobre nós, mas é sobre um Deus cheio de glória e majestade que nos aceita em Cristo. Então, a Bíblia, ela apresenta as mulheres como as primeiras a enxergarem as primeiras a terem a notícia da ressurreição. Meus irmãos, se a Bíblia fosse falsa, isso nunca estaria nesse texto. Lembram que eu expliquei do contexto? Da necessidade de um homem verificar o dito de uma mulher por conta do contexto da época? Então, a agenda da Bíblia é uma agenda de reconciliação de gêneros. A agenda secular separa, mas a agenda da Escritura reconcilia. Porque o Evangelho é reconciliação com Deus. E a partir da reconciliação com Deus, reconciliação uns com os outros. E ainda que a Bíblia fale no contexto da família e da igreja de uma liderança masculina, ela de maneira alguma ofusca a participação feminina na obra de Deus. Não sou eu, é o texto. Quem foram as primeiras a chegarem no cemitério? Foram 3 senhoras. Então as mulheres, elas têm a sua participação na história da redenção. Em que sentido? No sentido de que elas também servem na obra de Deus.